Vamos debruçar-nos sobre um excerto do Canto Quinto de Os Lusíadas de Luís Vaz de Camões. Nestas instâncias, o poeta interrompe a narrativa da viagem para nos oferecer uma reflexão crucial sobre a tensa e complexa relação entre a força militar, as armas, e a cultura, as letras. A análise seguirá a seguinte estrutura. Começaremos com a contextualização no canto quinto, passaremos ao lamento do poeta, de seguida ao diagnóstico do problema, depois à solução poética e concluiremos com a relação entre arte, império e memória. Importa, desde já, sublinhar que estas instâncias não integram a narrativa principal da viagem. Trata-se, com efeito, de uma digressão, uma pausa reflexiva em que o narrador interrompe o relato de Vasco da Gama para falar em nome próprio. A inserção desta reflexão é de facto deliberada por parte do poeta. Ele introduz-la imediatamente após o clímax do canto quinto, o confronto aterrador com o gigante Adamastor. Este agudo contraste transporta-nos da ação épica para uma meditação sóbria e crítica sobre a cultura nacional. O núcleo temático destas 4 instâncias é, sem dúvida, o lamento do poeta. Camões elabora aqui uma crítica contundente à ignorância dos guerreiros portugueses e ao seu desdém pelas artes e pelas letras, um traço que ele considera uma falha grave no caráter nacional. Estes versos, retirados da estância 97, sintetizam de forma lapidar a tese do poeta. Camões começa por estabelecer uma regra que considera universal, baseada nos exemplos clássicos, em que a excelência militar é indissociável da erudição. A essa regra aponta uma única e para si vergonhosa exceção, a nação portuguesa. Nas 2 primeiras instâncias desta passagem, o poeta não se limita ao lamento. Procede, sim, a um diagnóstico das causas e das consequências do problema cultural que identifica. Observemos a estrutura argumentativa da instância 97. Na sua primeira parte, estabelece a premissa. Já na segunda, que é introduzida com um tom de clara desilusão, sem vergonha eu não digo, apresenta-se a justificação para a falha portuguesa. A construção poética assenta numa antítese muito clara. De um lado, temos as nações clássicas, a Lácia, que é romana, e a grega, e até mesmo as nações bárbaras, cujos líderes aliavam a força ao saber. Do outro, isolada, a nação portuguesa, como a única exceção. Esta comparação serve para universalizar o ideal do guerreiro letrado e, por contraste, agudizar a crítica a Portugal. O verso final da instância 97 opera como um aforismo, uma máxima de valor universal. Porque quem não sabe arte, não na estima. É aqui que reside o cerne do diagnóstico camoniano. A falta de apreço pela arte não deriva de uma falha de caráter, mas sim da ignorância. É um ciclo vicioso. A ignorância gera o desprezo, e o desprezo perpetua a ignorância. Passamos à instância 98, que explora as consequências diretas deste estado de coisas. O poeta tem um cuidado de esclarecer que a falha não reside numa incapacidade inata dos portugueses, uma falta de natura, mas que é o resultado de um costume, isto é, de um hábito cultural enraizado. O que Camões estabelece é, portanto, uma relação de interdependência fundamental. A existência de grandes poetas como Virgílio e Homero depende do mecenato e do apreço de uma classe dirigente culta. Sem patronos, não há poetas. E sem poetas, os feitos dos grandes heróis, como Enéas e Aquiles, perdem-se, pois não existe quem os cante e os imortalize. A glória militar por si só é efêmera. Precisa da arte para se converter em memória. Perante este panorama que é de facto desolador, as instâncias 99 e 100 avançam com a solução. Uma solução que, curiosamente, não provém dos homens de armas, mas da própria poesia, impulsionada por uma força superior. A instância 99 é taxativa. Se Vasco da Gama e os seus descendentes alcançam a fama, tal não se deve ao seu mérito ou apreço pela arte. Devem-no, sim, e de forma exclusiva, às musas. O verso de abertura, as musas agradeçam o nosso Gama, é uma apóstrofe. Ao dirigir-se diretamente ao herói da epopeia, o poeta coloca-o na posição de devedor. A fama de Gama, portanto, não é uma conquista autónima, mas uma dádiva que lhe é concedida e pela qual ele deve estar grato. O agente da sua glória não é ele próprio, mas a poesia. É de facto crucial analisar a motivação das musas, que aqui funcionam como sinédoque para o próprio poeta. Elas não cantam por admiração a Gama, que não lhes tem amizade, Calíope não tem por tão amiga. O verdadeiro motor do canto épico é o muito amor da pátria. O poema surge, assim, como um ato de serviço patriótico que supra a falha cultural dos próprios heróis que celebra.
A instância Sem vem, então, concluir esta reflexão. Reitera que o móvel das Tágites, as ninfas do Tejo, que representam a inspiração poética nacional, é o amor fraterno e o desejo de louvar os feitos lusitanos. O final da estância contém, assim, uma exortação e, simultaneamente, uma promessa. Apesar da incultura dos seus guerreiros, estes não devem abster-se de praticar grandes obras. A sua glória será assegurada, não por eles, mas pelo poeta, que, por patriotismo, garantirá que os seus feitos não percam seu preço e sua valia. A poesia assume deste modo uma função redentora da memória nacional. Chegamos à conclusão de que esta digressão é muito mais do que um simples lamento. Ela funciona como uma autêntica declaração programática sobre o papel da arte na construção do império e da sua memória coletiva. Estas instâncias cristalizam, de facto, tensões que atravessam toda a obra. A dicotomia entre a ação, as armas e o intelecto, as letras. A relação de dependência entre o feito heroico e a arte que o perpetua. A distinção entre a glória efêmera do campo de batalha e a fama perene que só a memória escrita pode conferir. E, em última análise, a contraposição entre a missão do herói, que é agir, e a missão do poeta, que é significar imortalizar essa ação. Esta reflexão acaba por funcionar, no fundo, como uma justificação para a própria existência da obra. Perante uma nação de heróis que se revelam incultos, incapazes de compreender a importância da arte para a sua própria glória, Camões assume para si a missão de ser a memória do Império. Os Lusíadas é o antídoto poético para a amnésia histórica a que a nação por si só estaria condenada. O excerto deixa-nos, por fim, com uma interrogação de fundo que ecoa por toda a epopeia. Se a glória dos feitos depende de forma intrínseca da arte que os narra, qual será então o verdadeiro pilar de um império e do seu legado? A espada que conquista ou a pena que recorda?